Olá, pessoal. Eu sou o Lucas. Esse é mais um episódio de Letras na Rede. E hoje a gente está recebendo a professora Guta D'Arienzo, que é coordenadora do Prisma Espaço Geek em Passo Fundo. Bem-vinda, professora. Obrigada, Lucas. Hoje a gente vai conversar, então, com a professora Guta justamente sobre esse espaço que a gente já ficou sabendo um pouquinho pela conversa com a professora Tânia na semana passada. O vídeo vai ficar aqui embaixo na descrição. A gente já ficou sabendo que é um espaço disruptivo, né? Propõe uma nova forma de lidar com a narrativa, com a leitura, com o mundo dos games. Eu quero fazer a primeira pergunta para a professora Guta, que é: o que é o Prisma? Então, Lucas, o Prisma Espaço Geek é a materialização de um projeto, né, que se chama Prisma Estação Cultural da Gare, né, que foi criado justamente com uma demanda, né, de um projeto que já existia em Passo Fundo de formação de leitores, né? Porque é importante lembrar as pessoas que Passo Fundo recebeu um título de Capital Nacional da Literatura e justamente pelo índice de leitura elevado que o município tinha, né? E que a gente sabe que para a gente poder manter um índice de leitura, né, nos padrões acima da leitura nacional, é importante que a gente mantenha projetos que realizem esse processo, né? Então, em 2015, teve um seminário que fazia parte das jornadas literárias, né? Em que foram convidados o Roger Chartier, Anne-Marie Chartier, Lúcia Santaella, entre outros pesquisadores, né? Que trouxeram a Passo Fundo falas que nos levaram a refletir sobre os processos que aqui aconteciam, né? E aí, então, na fala, principalmente do casal Chartier, né, onde eles fizeram uma conversa a duas vozes, foi uma conferência às duas vozes, né? Eles fizeram uma conversa sobre a questão dos novos modos de ler, né, e de escrever da contemporaneidade, né? A partir dessa conferência que aconteceu e que ela foi escrita, né? Tem uma obra onde estão todas as conferências desse seminário, né? Nós começamos então a construir esse projeto Prisma Estação Cultural da Gare, né? Considerando o quê, né? Que esses novos modos de ler e de escrever da contemporaneidade, eles passam então pelo contexto da cultura digital, né? Onde várias narrativas, além do impresso, né? Ou seja, do impresso ao digital, elas estão sendo oportunizadas por conta do advento da internet a públicos diferentes, né? E que o escrever no contexto da cultura digital, ele passa a transformar o papel do receptor, né, do leitor, né, que deixa de ser apenas um leitor e passa a ter a autoria em diferentes narrativas do contexto digital, né? Então, nós começamos a pensar, né, que espaço é esse? Bom, uma das coisas a gente já tinha se tocado, né? Novos modos de ler e de escrever passavam pela cultura digital. Ok. E a cultura digital? O que é que as pessoas estão vivendo por meio da cultura digital, né? Por meio da internet, que tem narrativa, né? Aí o que foi? Foi a hora de a gente pensar como que nós íamos fazer para acessar essas questões, né? E aí então a gente elegeu a cultura geek, né? E as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento devem pensar, né? O que é essa história de geek, né? Cultura geek, que cultura é essa, né? Então, de forma bem simples, assim, sem muita teorização, né? É a questão, o geek seria o nerd contemporâneo, apesar de hoje a gente conviver entre os nerds e os geeks, né? Mas para a gente simplificar, hoje todos nós somos geek, né? Mesmo que a pessoa aí está nos assistindo diga assim, não, eu não sou geek, né? Por quê? Porque se eu perguntasse agora e as pessoas pudessem interagir com a gente, né? Você tem feito maratona de série, né? Uma pergunta para fazer para as pessoas.
Você gosta de assistir filmes, né? Você gosta de ler quadrinhos, de ler mangá? Você está aí se envolvendo com a questão maker, né? A programação, a robótica, querendo criar coisas, querendo experienciar, né? Então, certamente a pessoa vai... você está ligado nos jogos eletrônicos? Você tem... Não precisa ser esses jogos eletrônicos aí, todo de console, etc. Você tem pego o celular e tem, em algum momento, baixado algum jogo e tem usado algum tempo do seu dia para jogar algum jogo, né? Então, você é geek, né? Porque... E aí, uma das hipóteses que, na época, quando a gente estava construindo o projeto, Lucas, eu e a professora Tânia nos questionávamos, né? A hipótese era assim, que as pessoas que estão envolvidas com esses elementos da cultura geek, né? Ou seja, estão lá maratonando série, estão assistindo filmes, documentários, show de música, estão trabalhando com programação, com robótica, com quadrinhos, mangás, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, RPG. Eles estão vivenciando tudo isso, gostam de tudo isso, né? Se envolvem, doam um bom tempo da sua vida com essas práticas, né? Mas eles não estão percebendo que, ao estar envolvidos com essas práticas, eles estão lendo, né? E em algumas delas vai além, eles estão lendo e estão autorando. Essa era a nossa hipótese. Então, nós precisávamos criar um espaço, né? E aí, um espaço que oportunizasse que as pessoas experienciassem práticas culturais, né? Por meio de narrativas desse universo, né? Por processos que não passassem por ensinagem, né? Porque os processos de ensinar, né? Eles cabem à escola, ou seja, à educação formal, e nós precisaríamos criar um espaço que fosse de educação não formal, mas que intencionasse processos de aprendizagem, né? Então, aí a gente começou toda essa discussão, né? Então, o Prisma Estação Cultural da Gari, ele foi aos poucos, né? Numa construção coletiva entre a curadoria, que é a parte da professora Tânia Rezin, né? A coordenação, que eu, como professora da rede pública municipal, né, e como uma das idealizadoras, junto com a professora Tânia, assumo a coordenação geral do espaço, junto com uma coordenação pedagógica, porque é necessário que num espaço que tenha um processo de aprendizagem, a gente tenha um pedagogo que nos auxilie a trazer a educabilidade desses processos, né? E junto com os conselheiros, né, que depois mais a gente vai falar sobre isso, né? Ou seja, os colaboradores desse espaço, que é uma equipe multidisciplinar, né? Começamos a materializar tudo isso, né? Então, que narrativas, que práticas vamos fazer, como que vamos fazer, né? Fomos construindo todo esse processo. Então, acho que... E aí acabou, então, que esse espaço, ele é um espaço público, né? Porque ele está vinculado à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, especificamente à Secretaria Municipal de Educação, né? Disruptivo, porque ele quebra, né, todos os paradigmas da educação formal, né? E não só da educação formal, mas da educação tradicional, né? Então, ele quebra todas a organização de espaço e tempo próprio da educação formal, né? E que está instalado nos processos educativos desde o século XIX, né? E que permanece até hoje. E nós elegemos como princípio teórico-metodológico a aprendizagem criativa. Então, o Prisma Espaço Geek, que é a materialização do projeto Prisma Estação Cultural da Gari, é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa.
Fica bonito falar assim também, né? Eu fiquei pensando Complexo? Eu fiquei pensando enquanto tu dizias sobre o que é ser geek, enfim, e nós aqui do Letras na Rede também somos todos geeks, porque a gente faz toda a produção, leitura e adaptação, enfim, do impresso ao digital. Nunca tinha pensado sobre isso. E, bom, tu disseste, então, que o Prisma, como materialização desse projeto todo, é um espaço, né? Um projeto e um espaço público, aberto à comunidade. Ele fica no Parque da Gaia, em Passo Fundo, né, Guta? Minha próxima pergunta, então, é o que o Prisma oferece para a comunidade, já que ele é um espaço aberto e público e gratuito. Bom, então essa é uma das minhas angústias, né, Lucas? Porque é interessante externalizar para as pessoas, né, que hoje o Prisma Espaço Geek, ele também é a minha tese de doutorado, né? Acho que é interessante contar porque então vai ser publicizado logo aí até agosto, até vamos botar setembro, vamos me dar um prazinho maior aí desse ano, né? Do próximo ano, desculpa, vai estar escrito. Então, bom, pelo que eu tentei assim explicar de uma forma rápida, né? Como que tudo isso aconteceu? O que aconteceu, né? A gente não tinha, né, Lucas? Você participou conosco de vários processos desse grande projeto de formação de leitores no município de Passo Fundo, né? De várias deles, né? Jornadinha, Mundo da Leitura, Livro do Mês, você participou de vários, né? A gente não tinha algo nessa dimensão aí para a gente dizer vamos melhorar ali aquela prática, né? E vamos fazer. Então, nós precisamos construir do zero, né? Tudo isso. Então eu vou tentar também explicar de uma forma mais simples, mas que não foi tão simples assim, né? E é uma angústia que eu tenho, porque eu sempre converso com a professora Tânia e ela me diz assim, Guta, calma, né? Tudo que nós estamos fazendo é piloto, né? Então não tem obrigação de dar certo, né? Muito bem. Então, com isso, né? Agora eu vou externalizar. Então, o que fazer, né, para que as pessoas pudessem, como que nós vamos fazer isso, né, fazer essas pessoas experienciarem, né, narrativas, né, terem experiências narrativas desse contexto da cultura digital por meio da cultura geek, né. Então, nós tínhamos que começar todo esse processo, né. Então, o nosso objeto de conhecimento do Prisma, né, vamos aproximar da BNCC para as pessoas poderem entender, né, nosso objeto de conhecimento são as narrativas, né? Não qualquer narrativa, né? E é importante dizer para as pessoas que esse espaço ele não prioriza a tecnologia, né? E desfaz do livro, né? Tô com a mão aqui, vou botar para cima e para baixo, né? E nem faz o contrário, né? Nem vangloriza o livro e bota a tecnologia para baixo, né? A gente tenta, né, mostrar o potencial educativo, né, de cada um desses elementos que eu citei anteriormente, né? Então, nós começamos a fazer o seguinte, narrativa. Bom, vamos ver. Como que vai ser esse processo dentro desse espaço tão diferente de tudo que as pessoas já vivenciaram, né? Nós temos que criar uma narrativa para o espaço também, né? Então, a gente começou. Ok, o nosso objeto de conhecimento é a narrativa. Então, nós vamos começar a criar uma narrativa para o espaço. E começamos, então. As pessoas que adentram o portal do Prisma, né? Ou seja, o portal é a nossa recepção. Tá? Então, não é uma recepção, é um portal. Quando a pessoa adentra o portal, ela se transforma, então, ela né, aceita ser um aventureiro, né? Que vai ser conduzido pelos conselheiros, né? Os conselheiros são, então, as pessoas que lá são os nossos colaboradores, né? Os conselheiros em aventuras, né? Então, a nossa prática, né? Lá dentro de experiências narrativas se chamam aventuras, né? Essas aventuras, então, os conselheiros vão conduzir os aventureiros nessas aventuras pelas diferentes ambiências. E por que a gente chamou ambiência, né, Lucas? Tudo
Como diz a minha colega lá, a Mariane Bica, que é a nossa coordenadora pedagógica, as palavras importam, né? Então, a ambiência não é um espaço, né? A ambiência é um espaço onde o sujeito, o ser humano, ele intencionou algo nela, né? Então, as ambiências. Que ambiências são essas? Lá vamos nós, a narrativa, né? A gente criou uma narrativa com um tom medieval, né? Onde as ambiências do Prisma são a torre, né? E aí a gente começa a usar o teu potencial imagético, né? Vai começar a imaginar. Então, a torre é onde estão as linguagens das artes, as manifestações, então, das artes e das diferentes artes e mídias, né? Assim, linguagens diferentes, né? Então, lá estão, por exemplo, todas as nossas aventuras que envolvem quadrinhos, mangás, filmes, animes, séries, realidade virtual, lousa, né, a lousa digital, o que mais? Onde a gente usa computador, tablet, né? Deixa eu me... Estou olhando o espaço, tá? Na minha mente aqui. Daí, lá também a gente tem um espaço que se chama crianção, né? Prisma crianção. E aí a gente trabalha com as letras, né? A gente bota o C maiúsculo, né? E o A maiúsculo e o são maiúsculo. Porque lá as crianças entram em ação. E não é criancinha, não é livrinho, não é obrinha, não é inha, é ão, né? Porque, como diz o teórico da aprendizagem criativa, o Michel Resnick, né? Ele diz que ele se baseia no jardim da infância porque ele entende que da forma como as crianças aprendem, né, essa forma deveria ser estendida a todos, né? Então é crianção mesmo, né? Então o crianção dentro da torre, ele tem lá todas as ambiências. A criança até os 8 anos, ela pode ter práticas, então, experiências narrativas de todas as ambiências dentro do crianção. A gente criou um espaço específico para eles, né? Então, a torre, assim, se eu não me esqueci de nada, é mais ou menos isso, né? Aí, no mesmo andar ainda, né? Na mesma parte do Prisma, a gente tem a forja. Daí, pelo nome, as pessoas podem imaginar. Forja. O que a forja faz, né? É o nosso espaço maker. Lá na forja, as pessoas têm vivências, então, experiências narrativas com a programação, a robótica, a impressão 3D. A gente tem um kit da Atos, né, que é um kit de robótica da Atos, que é um kit assim, a nível escolar, né, que é mais fácil de ser manuseado, né? Então, a Forja, ela é responsável por isso, né, por oferecer aventuras makers, né? Não quer dizer que os outros espaços não tenham a questão maker, que nós vamos falar na sequência, né? Aí, a gente sai do espaço do andar superior, né? Além, então, da torre, da forja, a gente tem o forte, né? O forte é a ambiência onde estão a coordenação geral, né? A conselheira Guta, a coordenação pedagógica, a conselheira Mari, a curadora, a conselheira Tânia, né? A nossa auxiliar de serviços gerais, mas que é a nossa auxiliar de serviços para tudo, a conselheira Maria, né? Estão no forte, né? E aí, para a gente acessar as outras ambiências, a gente vai passar pela ponte, né? Então, a ponte é a nossa recepção do andar inferior, né? Lá você vai encontrar toda a nossa área de jogos, né? Então, a gente tem a arena, né? A arena é a nossa ambiência onde estão as linguagens dos games eletrônicos, né? Então, lá a gente oferece aventuras que passam pelo computador, por consoles de game, como, por exemplo, o Xbox One,
Xbox One X, PS4, PS4 Pro. São os equipamentos que a gente tem nessa ambiência. E aí, Lucas, a gente tem, eu não falei anteriormente, mas a gente tem na torre, por exemplo, a gente tem os aventureiros têm acesso aos streaming, né? Então, por exemplo, a gente tem conta de Netflix, que as pessoas podem acessar, a gente tem conta de Spotify, assim como na Arena, a gente tem também os streaming de jogos eletrônicos, né? Do PS4 e do Xbox, né? Que tem o Game Pass e as outras plataformas, né? E aí, por fim, a gente tem o calabouço, né? O calabouço é a nossa ambiência, onde as pessoas transitam pelas narrativas que os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, RPG, dos mais clássicos aos mais contemporâneos, né? Então, lá as pessoas têm acesso ao xadrez, por exemplo, ao dominó, à dama, mas também têm acesso ao Game of Thrones em tabuleiro, Star Wars em tabuleiro, né? Entre outros jogos de tabuleiro que normalmente as pessoas até não têm acesso porque são jogos que têm um valor bem significativo, né? É isso. E as aventuras, então, elas são... Acho que eu já vou até me adiantar um pouco, mas as narrativas, elas são... as aventuras, elas são realizadas, né, conduzidas pelos conselheiros a partir da aprendizagem criativa, né? Quem é o autor dessa, vamos chamar assim, dessa teoria, né? É o Michel Resnick, que é um pesquisador do MIT, né? E o grupo de pesquisa dele, Lucas, que eu acho super interessante, né? Se chama Lifelong Kindergarten, né? Então, jardim da infância para a vida toda. Né? Pensa, Lucas, pensa, realiza, como diz o cara lá, né? Realiza. Eu tô imaginando o espaço e minha próxima pergunta, já vou engatar a pergunta, Lucas, porque eu sei que tu já vai falar sobre a aventura. Como que funciona para o público acessar de fato, né? Como que vai à escola, se eu quiser ir sozinho lá, agora de tarde eu posso ir, como é que funciona? Sim, então, olha só, olha o cara, né? Me bota um grupo de pesquisa do MIT, né? Do MIT Media Lab, né? No Instituto lá de Massachusetts, né? O grupo de pesquisa que a gente aqui em Passo Fundo chama, eu faço parte do GPID, que é coordenado pelo professor Adriano Teixeira, faço parte do GPALFA, que é da professora Adriana Dickel, né, coordenada pela professora Adriana Dickel, da UPF, e daí o cara me bota lá no MIT, o grupo Lifelong Kindergarten, pensa bem, né? É mais ou menos como se a gente botasse aqui Jardim da Infância para a Vida Todas num dos grupos de pesquisa. Então a gente tu já entra na vibe deles, né? Então esse pesquisador, ele lá trabalha como você aí na URGS com a professora Regina Zilberman, né? E eu aqui com os professores da UPF, grupo de pesquisa com orientandos de graduação, de pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Trabalhando com a proposta de educação do Jardim da Infância, que para nós é a educação infantil, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele fala na obra dele que ele se baseia em vários teóricos, né? Então, uma das pessoas que ele se baseia é o Seymour Papert, né? Que foi a primeira pessoa a falar sobre informática educacional, né? Quando ainda nem existia internet, né? E aí é importante até, que eu acho que quem vai nos ouvir, né, Lucas, não só sobre o Prisma, mas também abrir um pouco o horizonte de que a gente ainda mantém práticas nas escolas, né, que são da era anterior à internet. Por exemplo, o laboratório de informática, né? Ele vem para criar esse universo lá do Papert, né? Quando ele tocou na questão da informática educacional, criou o tal do espaço laboratório de informática, que hoje não cabe mais, né? Se alguém ainda está investindo no laboratório de informática, é dinossauro, né? Hoje, sim, a gente precisa ter espaços completamente disruptivos, né? Onde as crianças possam criar e pensar na questão da mobilidade, né? E não eu ter que ir até um espaço para acessar a internet, né? Então, só fazendo um parênteses aqui, né? Então, ele fala para criar essa aprendizagem criativa, ele
ele fala no Papert, ele fala no Paulo Freire, ele fala em John Dewey, ele fala Montessori, ele fala no cara que criou o Jardim da Infância, né? Eu sempre me confundo no nome, né? No Froebel, né? Que tem os brinquedos de Froebel, o pessoal da pedagogia conhece bem, né? Isso lá de 1800 e pouco, quando foi criado o Jardim da Infância, né? Então ele tem, as bases vêm desses outros teóricos. Mas o que ele fala sobre a aprendizagem criativa? Que nós hoje, no século XXI, precisamos criar, formar, né? Pensadores criativos, né? Então, ele usa a espiral da aprendizagem criativa para mostrar para nós como que acontece o pensamento de um pensador criativo, né? Então, o que acontece na espiral da aprendizagem criativa? A pessoa imagina, claro que isso não acontece separadamente assim, né, no pensamento, ele acontece meio que tudo ao mesmo tempo e em espiral, né? O imaginar está presente nesse pensamento, ao imaginar ele cria, ao criar ele brinca, ao brincar ele compartilha, ele reflete e ele volta a imaginar, criar, brincar, refletir, compartilhar, né? Então, a espiral da aprendizagem criativa, né? E para fazer a espiral da aprendizagem criativa, para criar o pensador criativo, né? Formar o pensador criativo, a gente precisa seguir os princípios dos 4 P's, né? Ou seja, projetos, porque tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser organizado, né? Tem que ser pensado, e a gente tem que criar projetos que sejam significativos para os sujeitos, né? Seja criança, jovem ou adulto, né? A gente precisa fazer isso aos pares, é o segundo P, né? No século XXI não tem mais como a gente fazer trabalho individual. As pessoas precisam colaborar um com os outros, né? Tem que ser um projeto significativo e colaborativo. Ou seja, eu com o meu par, assim, a pessoa que está comigo junto, eu com o conselheiro, eu com os materiais de leitura, os materiais que têm as narrativas ou as tecnologias, o que ele for interagir, né? Terceiro, pensar brincando, porque é a forma como as crianças aprendem no jardim de infância, né? Então, eu tenho que fazer tudo isso de forma que seja divertido, que seja engajador, que seja envolvente. E é a forma, então, quando a gente está brincando, né, mesmo que, assim, as crianças, ao brincar, elas não estão... O divertir, né, Lucas, é importante também dizer para as pessoas que o divertir não é eu estar rindo, né? Ah, quá, 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 quá. Não é isso, né? O divertir é algo que seja envolvente, que eu esteja engajado naquilo, mesmo que aquilo que para as crianças o brincar, ele é dolorido, né? Porque muitas vezes eles transferem, então, o real para a brincadeira e eles vão viver, experienciar novamente vivências do cotidiano. Então, não é uma coisa... Mas eles estão envolvidos, estão engajados naquilo, né? E, por fim, paixão, né? Para fechar os 4 P's, né? E aí, então, agora falando do Prisma, né? O que a gente fez, né? Todas as nossas aventuras têm um projeto, né? Paixão foi na hora da escolha da cultura geek, porque então, se eu gosto de série, é porque se eu fizer uma narrativa que envolva a série, ou o game, ou o mangá, ou o quadrinho, o que vai acontecer? Eu já vou estar envolvido, a paixão está presente. Pensar brincando é porque a pessoa vai se envolver, ela vai criar e não tem um professor ali dizendo faz assim, faz assado, né? Ensinando. A pessoa vai criar, vai se envolver com aquela narrativa, ela vai fazer as coisas do jeito dela. Compartilhar, todas as aventuras, né, tem um compartilhar, né? Seja com a pessoa que estiver junto com ela, ou se você entrar no nosso site, você vai ter um link, até deixa eu só ver como é que ele está mesmo aqui, que se chama Mural dos Aventureiros. Lá você vai encontrar todos os compartilhamentos das aventuras dos aventureiros que já foram até lá, né? Então, o projeto Pensar Brincando, Paixão, e eu sempre esqueço, né?
o que eu falei? E pares, né? Já falei. Tá. Então, Lucas, o que aconteceu, né? As aventuras, elas são práticas que podem ser realizadas, né? Experiências narrativas que podem ser realizadas tanto individualmente como aos pares ou em grupo, tá? Como que as pessoas acessam isso? Elas acessam de forma agendada, né? Você agenda. Porque eu vou convidar as pessoas que estão nos assistindo para acessar o site, para eles poderem ver que o nosso espaço ele é completamente disruptivo, ele tem muito materiais assim soltos, né? Então a gente não tem como abrir a porta e deixar que as pessoas entrem, né? Assim, transitem pelo espaço livremente. Então a gente agenda e as pessoas ao estarem lá dentro no seu horário de agenda, né? Eles podem então explorar o espaço, né? Então, lá eles vão ser conduzidos pelos conselheiros e eles podem explorar o espaço para além da aventura, né? E, então, por exemplo, né, Lucas, para as pessoas sentirem um pouquinho o gostinho, eu vou ler a narrativa que desencadeia algumas aventuras aqui para você poder ver. Como você sabe, você já criou práticas leitoras no mundo da leitura com a professora Tânia, né? Você deve lembrar que tudo parte do livro, né? De um livro literário, de uma obra literária, né? Então, nós também temos obras literárias que desencadeiam o processo, né? Essas experiências narrativas. Então, no calabouço, que sei lá, a pessoa vai viver com linguagens dos jogos de tabuleiro, de carta, RPG, a gente usa a questão a obra do Senhor dos Anéis, para desencadear a narrativa, né? Então, quando a pessoa ela escolhe lá, ela agenda Aventura na Terra-média, é o nome da aventura, uma das aventuras do calabouço, né? Ela vai viver o seguinte, mais ou menos assim, eu vou contar como é que desencadeia, né? O grande vilão do Senhor dos Anéis, Sauron, volta a ameaçar a paz no nosso mundo, outrora conhecido como Terra-média. Cabendo aos corajosos aventureiros do Prisma Espaço Geek desafiá-los em empolgantes partidas de board games, tornando-se experientes heróis nesses incríveis jogos de estratégia. Então, essa é a narrativa que vai desencadear o processo da aventura na Terra-média, né? Mas nesse mesmo espaço a gente tem a aventura do livro-jogo, das Crônicas de Nárnia, né? Então, já falei, né? Crônicas de Nárnia. Então, tem uma narrativa que é ali. Então, a gente criou mesmo, né? Um livro-jogo, né? É um livro grande, assim, com todas a escrita, foi toda feita à mão, né? Assim. Então, o que a pessoa acha que é a tecnologia, né? A tecnologia que nós usamos foi a caneta, né? O caderno, né? E recorta e cola, né? E outras coisas que tem maker dentro desse livro, né? E aí que vão levar a pessoa, depois que ela trabalhar com todo esse livro-jogo que a gente criou, vão levar a ela experienciar a escolha de um dos livros-jogos que a gente tem, lá no Prisma, né? E é mais ou menos assim, né? O Prisma Espaço Geek convida os aventureiros a atravessar os portais que existem dentro dos livros-jogos e explorar os territórios do fantástico mundo de Nárnia, onde poderão desenvolver suas habilidades estratégicas em histórias repletas de desafios, né? E aí, então, mais ou menos, essas aventuras, elas duram em torno de 40 minutos a 1 hora, né? A gente tem algumas regras, né? A pessoa pode agendar no máximo 2 aventuras por dia, né? Durante a pandemia, a nossa capacidade é de 13 pessoas por hora, né? Por exemplo, no calabouço, pode participar até grupos de 4 pessoas, né? Ou 2 grupos de 4. Essa aventura do livro-jogo, ela é uma aventura que é individual, porque o livro-jogo, para quem sabe, eu jogo sozinha, né? Eu jogo sozinho com eu e o livro, né? Na torre, a gente tem aventuras que são individuais e que são também em dupla, né?
Na forja também, da mesma forma, pode ser tanto individual como em dupla. No game eletrônico é individual, né? Normalmente as aventuras nos consoles, nos computadores, que se chama Aventura Oasis, né? As crianças, elas têm... As crianças é legal de falar, né? Então, a gente criou a aventura A Fantástica Fábrica das Histórias do Prisma, né? Então, a gente diz assim, no lugar mais alto do Prisma, existe uma torre, onde estão guardadas as mais incríveis histórias. No entanto, a Guilda de Conselheiros do Prisma precisa de inventores aventureiros, né? As crianças ainda se tornam, além de aventureiros, elas se tornam inventores, né? Dispostos a desbravar essas histórias e ajudá-los a dar vida a elas, criando com suas caixas de ferramentas as mais mirabolantes e divertidas invenções que só as crianças aventureiras do Prisma seriam capazes de criar. Então, a gente dispara cada caixa, são caixas de plástico, né, com vários elementos dentro, né, inclusive eles têm vales, né, que, para te ter noção, assim, vales que eles podem pegar o que eles quiserem do Prisma, né, a bola, um Funko Pop, né, os bonequinhos, né, eles têm lona lá dentro, tem puff, cadeira, o que eles quiserem pegar, eles trocam pelos vales que eles têm nas caixas, né, para no final eles criarem, então, inventarem, então, a partir da história que eles escolheram. Então, hoje a gente tem 7 caixas, né, que partem de 7 histórias, né, diferentes, onde eles criam, então, fazem essa aventura. Então, eles ocupam o espaço como um todo. Tem uma que eles constroem uma casa, né? Então, tu imagina, dentro do espaço, eles construindo uma casa, né? Acho que é um pouquinho disso. Eu não sei se eu me perdi aí na tua... Não, eu fiquei imaginando a quantidade... A loucura! Enorme, a loucura e a quantidade enorme de coisa que tem dentro desse mesmo... Ei, Lucas, quando tu acha que a professora Tânia, que a Guta vão amadurecer, né? Elas, ao invés, elas se perdem mais ainda, né? Aí elas vão pro Jardim da Infância. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente dá para ter uma ideia, na medida que vai falando, eu acho que o pessoal que depois estiver interessado, além de visitar o Prisma, ou antes de visitar o Prisma, pode olhar o site também, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Isso. E a gente vê realmente a quantidade de informação e de suporte disponível que tem nesse espaço, né? É um investimento... É uma loucura, Lucas. E eu penso também, é um investimento muito grande, inclusive de recurso financeiro, para aparelhar com todo esse aparato tecnológico e que a gente sabe que não é muito barato, né? Sobre as visitas ainda, então eu suponho, pelo que tu disseste, que ainda não recebe visitas de escolas, né? Não, justo porque a gente viveu esse momento da pandemia, né, Lucas? Mas o que vai acontecer quando for a escola, né? Que eu entendo assim, que o nosso é o nosso maior objetivo, né? Porque o que a gente quer fazer, né, Lucas? Eu falando aqui sobre todas essas coisas, você pode perceber que essas narrativas aqui, muitas delas, né? Inclusive, deixa eu pensar, eu leio tanta coisa, né, Lucas, que eu já não sei onde é que eu estava lendo sobre isso, né? Mas eu acho até que foi... justo essa semana que passou, Lucas, eu fiz uma fala num seminário do programa de pós-graduação em História, e eu acho que foi ali que eu fui falar, né? Sobre, por exemplo, a história em quadrinhos, os HQs, eles sempre foram discriminados pela escola, né? Como uma leitura selvagem, como diz o Chartier, né? Algo que não adentra, né? A instituição de ensino, né? Então, várias narrativas dessas que a gente está trabalhando aqui, elas não adentram o universo escolar, né? E o universo escolar, infelizmente, ainda hoje, né? Ele ainda está desenvolvendo práticas tradicionais. Por mais que tenha um professor ou outro que faça
se aventure numa metodologia mais ativa, né? O espaço ainda da escola é o espaço que foi quando a escola que era necessário e que ajudou as pessoas, né? Essa escola das cadeirinhas, uma atrás da outra, com o quadro, o professor lá na frente, ela serviu em algum momento, né, Lucas? Naquele momento em que realmente o professor era o centro do processo. Por quê? Porque era só por meio do professor que as pessoas, os sujeitos que iam até a escola, alcançavam conhecimento, né? Então, ela serviu naquele momento, mas ela não serve mais agora para esse contexto. Então, a gente realmente, o nosso público principal são as instituições de ensino. E eu não vou mais falar em escola, nem vou falar em instituição de ensino, por quê, né, Lucas? Você é aluna até hoje, né? Eu sou aluna. E esse formato, ele está presente na pós-graduação. Né? Então, eu não posso ficar acusando a escola de educação básica, né? Eu tenho que falar de... Tem todos os é um modelo. Isso aí. Então, vamos falar da instituição de ensino. Nós nos colocamos, né, para quebrar esse paradigma mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer com esse público, né? Os grupos organizados que vêm de instituição de ensino. A gente vai criar expedições, né, na mesma narrativa do espaço, né? O que são as expedições, então? As crianças, os jovens, os adultos que forem nesses grupos organizados, eles vão participar de expedições. O que a expedição vai fazer? Uma expedição, ela vai ter várias aventuras, né? Ou seja, as pessoas vão transitar pelas diferentes ambiências, né? E aí sim elas vão viver as linguagens, a mudança das narrativas de acordo com a linguagem que ela é utilizada e a mídia que ela é veiculada, né? A gente, para isso, né, Lucas, a gente não está com as expedições prontas ainda, nós estamos construindo. Nós elegemos um outro princípio teórico metodológico para trabalhar, além da aprendizagem criativa, que é a aprendizagem baseada em fenômeno. Então, a gente vai eleger um fenômeno para desencadear esse trânsito pelas diferentes ambiências, né? E o fenômeno, então, que a gente já elegeu para 2022, né? É o fenômeno do tempo. Né? Então, o tempo, ele vai perpassar, então, esse trânsito pelas ambiências, né? E aí vai acontecer mais ou menos no mesmo formato que acontece as aventuras, né, Lucas? As escolas, os grupos organizados, né, vão agendar com a gente, né? E daí, claro, né, como eles vão ter vai fazer o trânsito pelas ambiências, o tempo vai ser maior, né, da expedição, né? E assim, ó, Lucas, então, é um espaço público, a gente atende as pessoas que transitam pelo parque, ou seja, se a pessoa vem do município aí, porque é importante também divulgar que o Parque da Gari é o maior parque do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem os parques de Porto Alegre e depois nós temos o Parque da Gari aqui no município. Então, tem muitas pessoas que vêm conhecer, né? Dentro do complexo do Parque da Gari, a gente tem a Feira do Produtor, a gente tem quadras poliesportivas, a gente tem pista de skate, tem, eu chamo de tobogã, uma coisa que a gente se joga lá, assim, sentada num papelão, né, Lucas? Leva lá de cima. A gente tem a Gari Gastronômica, né? A gente tem a Galeria da Estação da Arte, né? E tem o Prisma, tem o lago, tem muita sombra, tem parque para as crianças adaptado, né? Tem parque normal e tem tirolesa para as crianças pequena, né? Assim, dentro do parque. Então, é um parque que tem... Então, as pessoas visitam muito, né? Então, qualquer pessoa que estiver no parque, ela pode acessar o Prisma, né? Normalmente, né, Lucas, a gente tem o espaço, ele é grande, então a pessoa pode chegar e agendar na hora a aventura, né? A única coisa são as expedições que são agendadas antecipadamente, né? E tem pessoas, né, Lucas, que como o P da Paixão funciona, né? Que já tem a agenda durante a semana, assim, né?
Então, por exemplo, tem pais que levam os filhos, né? Tem pais que introduzem os filhos em alguns desses elementos da cultura digital por meio do Prisma, né? Então, por exemplo, ainda nós não temos impressora 3D em casa, ainda, né, Lucas? Porque é o futuro. Eu poder chegar em casa e eu prototipar, né? Eu quero ter uma caneca do Star Wars. Eu vou para o meu computador e vou fazer um protótipo e vou imprimir na impressora 3D a caneca. Eu não vou sair para adquirir, né? Esse é o nosso futuro, né? Mas como a gente não tem ainda acesso a impressoras 3D, né? Então as crianças acabam sendo, os pais acabam levando eles até o Prisma, porque por meio das aventuras lá do Prisma eles vão ter acesso a essa questão essa narrativa que é computacional, né? Que tem todo um pensamento computacional por trás, né? E outras habilidades que a pessoa precisa ter. Hoje a gente tem na impressora 3D, a gente chama de Aventura Maker, lançador de aviões, né? E aí as crianças, então, elas botam a mão na massa, né? Elas vão, então, participar, né? Vão criar esse protótipo todo e depois eles vão testar, eles vão imprimir o avião e eles vão fazer, é muito legal, né? Eu sou suspeita, mas é muito legal. Eles vão imprimir, eles vão testar esse avião depois, se o avião anda e tem os alvos para eles acertarem, né, etc. Né? Então, é muito legal, assim, os processos que a gente está fazendo lá. Então, é essa forma como os grupos organizados vão ser atingidos a partir do próximo ano. Mesmo que esteja aí aparecendo essa nova cepa aí do Covid, né? A gente acredita que e se Deus quiser a vacinação se estenda, né, e a gente não viva ela, acreditamos que a partir do ano que vem a gente possa estar atendendo os grupos, né, por conta do distanciamento, né. Tomara, porque ainda mais sabendo de tudo isso, muita gente que assistir vai querer conhecer o Prisma também. Eu vou fazer uma última pergunta, porque a nossa conversa está longa, mas está muito boa. Tu disseste que as aventuras, elas são baseadas em livros também, né? Em literatura. Né? Ou narrativas, às vezes, que não necessariamente vêm do livro, mas que, enfim, são narrativas e tem um amplo conceito em torno disso. E até como uma forma de se desvincular dessa tradição, vamos dizer assim, de 200 anos de escola, que pensa o livro, ou que pensa uma sala de aula, que o professor está na frente, ensinando todo mundo sentadinho, aprendendo, né? Muita gente mantém essa visão sobre o livro em várias escolas. Né? E não estou dizendo escolas, mas vamos falar assim, instituições de ensino, como também disseste, né? Porque isso vai em todos os livros. Pensar o livro só como a gente tem que ler, depois faz uma prova, ou enfim. E a gente já pode ver, pela tua fala, que o Prisma vem para romper com essa ideia. Né? Pensar nesse movimento com a literatura de uma forma completamente diferente, disruptiva, como disse a professora Tânia na outra conversa. A minha última pergunta, então, depois de todo esse enrolado, é como que o Prisma vem para continuar essa tradição tão forte de Passo Fundo com a literatura, porque Passo Fundo é a capital nacional da literatura. Então, Prisma, Lucas, a gente, no Prisma, né, a gente disponibiliza para as pessoas também, assim, nada as pessoas assim, eu vou lá pegar um livro emprestado. Não, a gente tem acervo para ser retirado, tá? Assim, no modelo de biblioteca, né, entre aspas, né? Só que as pessoas vão participar de uma aventura para fazer isso, né? Então, por exemplo, assim, a questão do livro em si, né? Tem a aventura, eu vou falar da aventura, mas eu já respondo, ó, tu cruzei o dedo aqui, Lucas, ó. Que parece que eu não vou responder, mas eu vou responder. Ó, aventura caça ao tesouro, né? Então, olha a narrativa que a gente, então ela vai ser envolvida, né? Um dos maiores exploradores das histórias dos livros e do cinema, Indiana Jones, né? É aí que
está à procura de sucessores para continuarem suas famosas aventuras, né? No Prisma Espaço Geek, os aventureiros serão desafiados a explorar o mundo dos livros, quadrinhos e mangás recheados de mistérios que estão espalhados por toda a ambiência da torre, em uma verdadeira caça aos tesouros literários, guiados por um enigmático mapa do acervo do Prisma, né? Então, Lucas, a gente faz ele se envolver, porque vamos falar teoricamente, né, Lucas? Assim, vamos puxar os nossos teóricos, né? Questão da estética da recepção, né, Lucas? Tá. Como que eu formo o leitor? Né? O que o Prisma faz, né? O Prisma faz as pessoas se envolverem com as narrativas, né? Mostrarem para elas que existe esse novo modo de ler, né? E que, consequentemente, leva a pessoa a autorar, né? Ter autoria nos processos, né? Ao longo na questão da escrita, né? Porém, a gente trabalha com esse elo com a cultura digital, né? Então, quando a pessoa vai explorar, né, os livros aqui na Caça ao Tesouro, ela vai usar, por exemplo, o smartphone dela. É um objeto que entra dentro do Prisma, né? Mochila e não sei o que, fica nos escaninhos, né? Mas o smartphone, ele entra, porque quando entra na Caça ao Tesouro, não existe prateleiras, né? Existem carrinhos que são móveis, né? Eles têm rodinha, né? E em cada carrinho tem QR Code, né? Para falar sobre o que tem naquele carrinho, né? Então, esse mapa é por meio da leitura do QR Code, né? O aventureiro, né? vai lendo o QR Code e vai explorando todo o universo que tem no Prisma, né? Eu vou te falar uma experiência, assim, de umas crianças que tiveram lá, né? Um grupo de escola que já foi lá, tá? Eu falei que não atendia, mas nós atendemos, assim, por meio das aventuras, não na expedição, né? E aí, essas crianças eram um 7º ano, Lucas, só para te ter uma noção. Eles foram lá, e aí, como a gente dividiu eles, né? Quando a pessoa adentra o portal, ela recebe um medalhão que foi impresso na impressora 3D, com a logo da ambiência, né? Então a gente, hoje, para atender os grupos, né, que a gente não diz não, né? A gente quer mais que as pessoas vão até lá, né? Pelo distanciamento, eles não podem trabalhar junto no trânsito pelas ambiências, né? Mas daí a gente distribuiu ao longo do horário nas ambiências pelas aventuras. Algumas crianças caíram na aventura do Caça ao Tesouro, ou escolheram a Caça ao Tesouro, caíram na torre e escolheram a Caça ao Tesouro. E foi incrível, né? Porque qual o formato que a gente tem do acesso ao livro na escola, né? Ou à literatura, vamos falar assim, né? Ou por meio dos livros didáticos e de forma fragmentada, que ninguém forma leitor dessa forma, né? Tá? Forma o leitor ubíquo, segundo a Santa Ela, né? E que a gente respeite e que está dentro da nossa base teórica do Prisma, né? Tá? Mas você me perguntou na questão do leitor meditativo e contemplativo da Santa Ela, né? Esse leitor, o leitor, né? Profundo. Então, é isso aí. Então, nós lá atendemos todos os 4 tipos de leitores da Santa Ela, né? O leitor meditativo e contemplativo, o leitor movente, né? O leitor imersivo e o leitor ubíquo, né? Porque o nosso propósito é formar o leitor contemporâneo, e ele passa por todo esse universo aqui, né? Como diz a Santa Ela, é função da escola tornar o leitor ubíquo, né? Que é o sujeito do século XXI, que ele não teve outra prática a não ser a ubiquidade, né? Em um leitor meditativo contemplativo, né? Mas o Prisma faz o quê, né, Lucas? Faz com que a criança, né? O aventureiro lá, seja criança, jovem ou adulto, né? Ele, por meio da aventura Caça ao Tesouro, ele explore, ou seja, ele entre em contato, né? Não com o fragmento, né? Que é a forma como muitas vezes a criança, lá o estudante na escola tem
um fragmento de uma obra, um fragmento de um poema, um fragmento de qualquer tipo de texto, né? Vamos falar do texto, um jornalístico, tá lá um fragmento, né? Ele não pega o jornal, ele não pega o livro, porque para formar leitor, ele tem que ter contato com a materialidade, né? Com o suporte, né? Seja ele um Kindle ou seja ele o próprio livro, pegar o livro na mão. Ele tem que conhecer que não existe fragmento, existe uma obra, né? Que ela é completa, que ela tem capa, que ela tem contracapa, que ela tem ficha catalográfica, que ela tem um autor, que ela tem uma editora. Tu sabe muito bem disso, né, Lucas? Era o que a gente fazia nas práticas leitoras do livro do mês, nas práticas leitoras do mundo da leitura, né? A gente fazia a leitura do livro, não só da narrativa do livro, né? Então, é necessário que ele entre em contato com isso. E a experiência dessas crianças mostra a forma como o Prisma trabalha, porque eles foram lá, eles ficaram, Lucas, abobado, que eles destruíram o Prisma, né? No bom sentido, né? Porque eles mexeram em tudo, sabe? Eles pegaram e depois eles externalizaram para nós que eles nunca fizeram isso, assim, de poder. Porque na biblioteca, o que acontece? Não tem lá uma pessoa que você diz, eu quero o livro tal. Eu não vou na prateleira e puxo os livros, né? E tiro para fora, e olho, e folheio, e cheiro, né? E no Prisma, a gente dá essa oportunidade para eles, né? E aí, Lucas, você sabe da prática leitura, a nossa base teórica continua a mesma, né? Entraram sujeitos novos, né? Tipo Michel Resnick e outros, né? Mas a nossa base teórica continua a mesma. Então, falando da estética da recepção, eu preciso que a pessoa seja envolvida pela paixão, por aquilo que ela gosta, por aquilo que é significativo para ela, para que eu possa aprofundar isso, que é o papel da escola, né? Não é o papel do Prisma, né? Mas o Prisma oferece algo que a escola deveria oferecer, que é esse contato com a obra, né? E não com os fragmentos da obra, né? E não com a obra como uma forma de eu desenvolver a gramática, com outro objetivo, né? Não sei se eu te respondi, Lucas, mas... E como que isso continua a tradição em Passo Fundo? Então, o Prisma, ele ainda não está... aí entra a minha parte nervosa, né, Lucas? Que é, a gente ainda não conseguiu colocar tudo em ação, né? Ao Prisma, a gente tem outros projetos linkados a ele, né? Que vão fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, a autores, e aí não só mais aos autores, né, mas a autores, a tradutores, a dubladores, a quadrinistas, a ilustradores, né, porque amplia, então, o nosso universo desse leitor que é contemporâneo e que é envolvido pela cultura digital, né? Que não estão acontecendo ainda no momento, né? E a gente tem feito lá, Lucas, também eu não falei, né? Já saiu expedição, tô mentindo, já saiu expedição docente, né? Que é a formação dos professores, né? Então, a gente chamou a expedição docente novos itinerários de aprendizagem, né? Para poder envolver, então, os professores, né? Que é o nosso público ao qual a gente quer realmente quebrar esse paradigma, né? Nesse contexto, né? Então, para além do aluno, a gente também tem expedições para os professores, né? E essas aconteceram ao longo do ano de 2021, né? Então, tem coisa ainda para acontecer, né, Lucas? Que a gente ainda está na nossa programação, né? Que ainda não estão acontecendo de fato, né? Mas que estão no projeto inicial. Que com certeza vão ter muito sucesso, que já é uma
como tu disseste lá no começo, né? É um piloto começando, mas que já tem toda a cara de ser um projeto de muito sucesso. Porque... e ali, Lucas, assim, ó, eu não concluí a minha fala mesmo, assim, nessa lógica da estética da recepção, né, que o Jauss e Iser e a professora Regina têm obras que falam deles, né, onde eles dizem pra gente, né, que, então, primeiro eu tenho que acolher o desejo das pessoas, né, então, é isso que a gente faz na aventura também, né, a gente bota as pessoas em contato com aquilo que é a paixão delas, né? Mas a gente leva elas a despertar dentro da narrativa, dentro da condução, porque imaginar, olha onde o conselheiro, eu não falei da prática, né? Onde o conselheiro atua, né? Porque não é ensinagem, é uma condução num processo de aprendizagem, né? Então, onde que o conselheiro entra? No envolvimento com a narrativa, então no imaginar, o conselheiro leva pela narrativa, né? Então, nessa narrativa, ela está completamente envolvida por várias obras, né? Porque se tu for falar do Senhor dos Anéis, não tem como, um monte de coisa vai estar presente, né? Então, o que a gente faz, né? Envolve, então, e criar, brincar e compartilhar é o aventureiro. Mas para refletir, quem é que faz a pessoa refletir? As boas perguntas. Então, volta o conselheiro a atuar, né? Para poder voltar a imaginar, para poder voltar a criar e etc, né? Então, a gente também acredita que se você conseguir envolver, se você conseguir engajar as pessoas nessas narrativas aqui, nessas experiências narrativas que a gente está fazendo, a gente pode levar as pessoas a buscarem outras obras, né? Que conversam com essa experiência narrativa que ela teve, né? Ela pode, por exemplo, assim, ela pode conhecer lá o jogo de tabuleiro, né? Mas ela não se toca, né? Que aquele jogo de tabuleiro está por trás dela, tem mitologia grega, tem mitologia nórdica, tem outras leituras, né? Então, nós vamos precisar fazer uma pesquisa para ver se isso acontece, né, Lucas? Tá aí, ó. O Prisma será um campo de pesquisa. É um laboratório vivo de pesquisa. Né? É isso aí. Acontecendo. Mais um laboratório em Passo Fundo, né? Isso aí. Isso aí. Guta, agora na hora de me despedir, parou um caminhão aqui do lado. Espero que você esteja me ouvindo e que quem está nos assistindo também me ouça. Tá bem tranquilo para mim, ao menos, Lucas. Foi muito bom conversar contigo. Essa conversa foi muito boa. Acho que nosso público também vai gostar muito. E todo mundo, bora lá visitar o Prisma. Né? Muito obrigado por ter aceitado esse convite para falar no Letras na Rede. Eu que agradeço, Lucas, e então eu vou só reforçar, né? Então, você vai colocar aí o nosso site, né? prismaespaçogeek.org, e também nas redes sociais, a gente está no Instagram e no Facebook, @prismaespaçogeek, né? Eu não falei anteriormente, né, Lucas, mas nesse caminho, nesse processo de construção, a gente tem criado muitas coisas. A gente tem 4 tipos de produções que são paradidática, né? Já nesse enfoque da questão da leitura, né? De como você disparar conteúdos na sala de aula, né? Por meio de narrativas, né? Então, a gente criou no Prisma 4 gêneros textuais, né? Para poder publicar. Um é Catapulta, o Calendário Geek, agora me esqueci, o Coceirinha, aquela pulga atrás da orelha, e as datas importantes, né? Todas envolvendo cultura digital e a cultura geek, né? Então, a gente trabalha com essa questão do gosto, né, da paixão, com o conhecimento científico nessas publicações. Então, as pessoas que nos seguirem, lá na nossa rede social não tem nem propaganda, né? A gente não faz propaganda para o jogo, propaganda para o filme, propaganda, mas a gente linka o filme, o jogo, alguns elementos da cultura geek com conhecimento científico. Então, estão todos convidados a nos seguir, né, @Prisma Espaço Geek, e conhecer, então, essas nossas produções, né, que a gente tem feito desde 2020. Obrigada mais uma vez, Lucas. E a gente está à disposição aí para
para receber todos e todas no Prisma. Isso aí, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!